paz do Senhor Jesus. Vamos para tomar seus assentos, queridos. Só senta que eu dou glória, só, irmão. Aleluia. Quem deu glória se assenta, glorifica mesmo a Deus em todo o tempo, porque Deus, nosso Deus, é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Amém, queridos? Irmãos, peguem suas Bíblias, por gentileza. Abra comigo, irmãos, do livro... Deixa eu pegar aqui a referência aqui certinho, irmãos. Separei bastante textos aqui. Abre em Joel. Joel capítulo 2. Dá para colocar as referências aí também, por favor? Na televisão. Tudo que ajuda, a gente vai chegando na idade, é bom, né? Então, glória. Joel capítulo 2. Todos já acharam, hein, irmãos? Eu vou ler um versículo que acho que a igreja não conhece ainda, o verso 28. Quem conhece esse texto aí, irmãos? Conhece mesmo? Pergunta, irmão, você conhece esse texto? Quem aqui não conhece? Quem aqui não conhece? Os demais todos conhecem? Glória, Sara falou que já dá aula. Está ali com a mão levantada. Vamos ler, irmãos. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Versículo 30. Mostrarei prodígios do céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Amém? Volta lá no 28, por favor. Verso 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Procura alguém do teu lado e diga para ele assim: ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo, queridos? Nós vamos caminhar um pouquinho sobre essa palavra hoje, e nós temos aqui comentado algumas coisas acerca de paternidade, né? Unção geracional, e nós vamos andar em cima desse texto. Eu sei que eu tenho pouco tempo, não serei enfadonho aos irmãos, amém, queridos? Mas eu acredito que em poucos minutos eu consigo acertar aí o alvo, segundo a direção do Espírito. Efésios capítulo 5, verso 18. Estou muito feliz de rever alguns irmãos aqui, queridos. E dizer que fico sentindo falta quando não os vejo, né? Então aparece mais, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Efésios, capítulo de número 5. Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém, queridos? Queria que você olhasse para alguém e fizesse um dedo assim, diga para ele assim: enchei-vos do Espírito. Amém? Deus, ele traz duas conotações, e é interessante a gente entender quando ele fala revesti-vos, enchei-vos.
Então é algo que Deus, Ele conta com a nossa contribuição, conta com as nossas atitudes. Então, ser revestido do poder e ser cheio do Espírito Santo, queridos, é uma promessa de Deus já liberada sobre as nossas vidas. Vocês estão aqui, queridos? Acho que tem gente que está respondendo aqui, irmão, mas não está pensando para responder. Ser revestido do poder de Deus e ser cheio do Espírito Santo é uma promessa já liberada sobre as nossas vidas. Agora olha para o irmão do teu lado e pergunta para ele: irmão, você está cheio do Espírito Santo? Diga para ele: você está revestido do poder de Deus? Irmãos, se é uma promessa já liberada, o Senhor já liberou para nós e disse: eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. E quando Deus está falando para derramar, irmãos, não é uma medida pequena, é algo grande. Amém? Vamos ver isso no Novo Testamento, João capítulo 3. E o verso 34. João capítulo 3, o evangelho, né, que escreveu o evangelista João, o evangelho de Jesus, capítulo 13, verso 34. Vamos lá, irmãos. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Aleluias. Olha para esse irmão, diga para ele: Deus não dá o Espírito por medida. Fala para o teu irmão, ele derrama, irmão. Vocês estão aqui, irmãos? Esse irmão está tão cheio, está tão revestido, que ele está falando assim: Deus derrama. Está tão animado, tão feliz, né, que chega nesse culto, irmãos, e muitas vezes nós estamos aguardando numa expectativa de uma forma humana e não entendemos, irmãos, que tudo que nós tratamos diante da presença de Deus é espiritual. Amém, queridos? Aleluias. Fala para o teu irmão: eu vou te ensinar como é que adora, irmão. Fala para ele aí: levanta a mão direita, irmão. Não, ajuda esse irmão, Fabiano. Levanta a mão direita aí. Fala assim: essa mão direita é a sua vida espiritual. Tipo, agora levanta a mão esquerda. Diga: a mão esquerda é a sua vida natural. Quando se adora a Deus, tem que ser com as duas mãos levantadas e rendendo graças. Por quê, irmãos? Você vai louvar a Deus, dizendo: Senhor, eu te louvo, Senhor, em espírito, e eu neutralizo a minha carne para que seja em verdade. E eu vou te dizer algo aqui: se a tua adoração, a sua vivência no Espírito, ela está, né, pequena, então, irmãos, presta atenção, irmãos, se a sua carne estiver lá em alta, você vai estar, irmãos, adorando a Deus de uma maneira totalmente errada. Porque Deus quer que nós o adoremos primeiramente em espírito. E quando estivermos cheios do Espírito, nós vamos ter poder sobre a carne para que possamos adorá-lo em verdade. Amém, queridos? Vocês estão aqui, queridos? Amém? Então, quando nós vivemos uma vida, irmãos, segundo a proposta de Deus, nós já entendemos que já foi liberado para nós e não foi medida pequena. Deus, Ele enviou a sua medida e é derramante, é recalcada, é sacudida, Ele é transbordante. E a pergunta é então: como nós somos cheios do Espírito Santo? O que fazemos para nos enchermos? O que Deus tem para a minha vida para que eu seja cheio? Será que só eu orar eu vou ser cheio do Espírito Santo? O que o Senhor espera da minha vida para que eu seja cheio do Espírito Santo? Vocês estão aqui, irmãos? Então, quando Deus ele diz: enchei-vos, não vos embriagueis com vinho, qual há devassidão, dissolução, mas seja cheio do Espírito Santo, Deus nos faz uma proposta para que possamos viver aqui como Jesus viveu. Abra em Atos comigo, queridos, capítulo 10. Atos 10, 38. Glória a Deus. O Senhor falava ao meu coração, queridos, que muitas vezes nós estamos num nível muito raso com Deus.
Tem muitas vezes cristãos que eles são como toalhas novas. Toalha nova, irmão, só espalha água, não absorve nada. Mas a toalha, quando ela já tem né, uma certa flexibilidade, ela consegue absorver. E é isso que Deus espera de nós. Amém, queridos? Quantos aqui amam lavar louça aqui? Eu falo bastante de louça aqui, já percebeu, irmão? Né? No estudo aqui a gente falou de louça. E para você entender que se você for lavar louça e você pegar uma buchinha, e você pode colocar metade do vidro do detergente lá. Aí se você for tentar tirar a gordura da panela, vai acontecer alguma coisa? Vai acontecer o quê? Vai lambuzar mais ainda. Vai ficar tudo grudento lá, não é assim, irmão? E qual que é o segredo para tirar a gordura? É a água. Vocês estão aqui, irmãos? A esponjinha somos nós, o detergente é a palavra e a água é o Espírito Santo. Ter a letra e não ter o Espírito não adianta nada. Mas recebeu a palavra e é cheio do Espírito, não vai ter sujeira que vai parar na sua frente. Aleluias, glória a Deus. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém, queridos? Deus é contigo, irmão. Amados, presta atenção, para que a gente possa ter essa convicção de Deus, que o Senhor está conosco, não só, irmãos, de uma maneira de nós andarmos pela sua misericórdia, mas para que a operação da graça esteja sobre nós. Da mesma maneira que Deus ungiu a Jesus. Irmãos, olha que forte isso. Por que Deus ungiu a Jesus? Porque Ele se despojou de toda a sua glória. Ele abriu mão de toda a sua glória, todo o poder, toda a sua majestade para vir ao mundo como nós. Então Deus ungiu a Jesus com o Espírito. Essa mesma medida Deus derramou sobre nós. Aleluias. Fala para o teu irmão, essa mesma medida está sobre a sua vida, para que você faça a obra ainda maior do que Jesus fez nessa terra. Aleluia. Irmãos, presta atenção aqui. Quando o Senhor liberou essa medida, essa porção, nós vamos ver algo interessante lá no livro de 2 Crônicas. Depois você lê na sua casa, para que a gente possa, né, ganhar tempo. No capítulo 5, diz que quando agora vai ser inaugurado o templo, é preparado todo agora, né, um cerimonial para que o Senhor pudesse agora derramar do seu poder para que inaugurasse. Por quê, irmãos? O fogo do altar não era um fogo qualquer, né, feito com pedra, feito com lenha qualquer. O fogo do holocausto, irmãos, era um fogo enviado por Deus. E nesse momento eles estão orando a Deus, clamando a Deus, estão adorando ao Senhor, e a alegria do coração deles era tão intensa e tão grande, que eles por um momento se esqueceram, irmãos, de tudo que estava acontecendo naquele momento, e eles adoraram ao Senhor de todo o seu coração. A Bíblia diz, irmão, que estavam todos os turnos, todos os sacerdotes, todos estavam reunidos em um só propósito, somente em adorar. Amém, queridos? Fala para o teu irmão assim, alegria de casa nova. Imagina, todos estão ali reunidos na inauguração, cantando, glorificando a Deus, exaltando. E quando o louvor subiu aos céus, a Bíblia diz que Deus enviou agora, irmãos, a sua glória. Presta atenção nisso aqui, irmãos. O fogo do holocausto, irmãos, aleluias, foi algo que por um momento os sacerdotes eles não se perceberam, mas Deus enviou a sua presença. A casa foi cheia da glória, de maneira que os sacerdotes não conseguiam entrar. Eles queriam entrar para adorar a Deus dentro agora do santuário, mas eles não conseguiam entrar. Algumas traduções dizem que eles não conseguiam também parar de pé. E eu entendo isso também, irmãos, né, de uma forma que a gente possa conjecturar, porque quando a glória de Deus vem sobre nós, quando o poder de Deus vem sobre nós, a vontade de nos rendermos com o cara no chão, a vontade de nos prostrarmos diante da presença dele. E eu fico imaginando o tamanho da glória que estava sendo manifesta agora no templo. Aleluias. Vocês estão aqui, irmãos? A glória era tão grande, tão poderosa, que eles estavam ali, irmãos, não conseguiam entrar para dentro do templo.
Diz que eles estavam ali adorando e glorificavam a Deus, e Deus estava ali presente, e ali os irmãos foram tomados pela graça de Deus. Antigo Testamento, a unção estava sobre eles. Deus repousou com a sua glória sobre eles. A Shekinah de Deus estava sobre aquele ambiente, de maneira que eles exaltavam, glorificavam, e o povo não queria mais ir para casa. E neste momento o rei vai dizendo: despede o povo, digam para eles ir para suas casas, entreguem pedaços de carne, de bolo, para que eles voltem para suas casas e continuem celebrando a Deus. Amém, queridos? Então a glória era intensa, era algo tremendo e poderoso da parte de Deus. Agora olha para esse irmão, pergunta para ele se ele ficou empolgado com isso. Diga para ele: quer ser cheio da glória de Deus, irmão? Quantos querem ser cheios da glória de Deus? Irmãos, eu vou falar algo aqui, não se assusta não, por favor. Ser cheio da glória de Deus, irmão, não é ficar fazendo campanha de oração, jejum, campanha de oração, jejum, não, irmão. Isso tem que ser parte diária da vida do crente. Ser cheio da glória de Deus, irmãos, é da maneira que nós respondemos aos céus aquilo que Deus permite sobre as nossas vidas. Aleluias. Repete comigo: da maneira que eu respondo aos céus, é como os céus vai responder a minha vida. Vocês estão aqui, irmãos? Quando que a graça de Deus se manifesta em minha vida? A Bíblia diz o que, irmãos? Quando eu estou fraco, é que o poder de Deus me aperfeiçoa. Irmãos, quando eu me encontro em situação de adversidade, é nesse momento que Deus, Ele quer me revestir em glória e em poder. Amém, irmãos? Fala para o teu irmão, como é que você está respondendo aí? Tudo o que acontece na sua vida, Deus está esperando uma resposta. E da forma que você tem respondido aos céus, é como Deus Ele vai corresponder contigo aqui na terra. Aleluias. Fala para o teu irmão assim: a tua adoração, em meio às lutas, em meio às provações, é que vai fazer com que você seja cheio ou não do Espírito Santo. O povo não está tão empolgado mais, né, pastor? Deus está falando para Daniel: Daniel, eu quero te exaltar aí. Você está em meio ao povo estranho, mas eu vou te exaltar neste lugar. Deus colocou no coração do rei e disse: olha, eu escolhi esse menino aí para ele ser príncipe e chefe sobre todos. A inveja e a ira se levantou contra o coração dos demais, e o diabo começa a trabalhar no coração daqueles homens para derrubar Daniel. Aí Deus disse: Daniel, eu quero te exaltar, mas eu não posso ser ilegal. Eu só posso te exaltar se eu estiver dentro das normas. Então, Daniel, eu preciso que você compreenda algumas coisas. Ele disse o que, Senhor? Eu vou falar algumas coisas para Jeremias e vai pegar para você também, Daniel. Clamas a mim e eu vou responder-te coisas grandes e ocultas que você não sabe. E alguém pensa que clamar a Deus só fica falando: Deus, me ajuda, Senhor, eis aqui. E você vai ver algumas coisas dentro da palavra aqui, irmãos. Quando Daniel agora, irmãos, ele continua se prostrando diante da presença de Deus, adorando e buscando ao Senhor, como ele fazia antes. Repete, irmãos, como ele fazia antes. Ele já adorava a Deus, já buscava a Deus, amém, queridos? Mas agora, quando o negócio aperta, ele tem que tomar uma decisão. Que resposta ele vai dar? Lembra dos jovens da fornalha? Se não se prostrar, morre. Daniel está assim também. Se você orar, morre. Qual é a resposta que você vai dar? Você continua adorando ou você nega ao Senhor? Você continua louvando ou você vai questionar Deus? Você continua dizendo que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é um Deus tremendo, ou você vai perguntar para Deus por que Ele te esqueceu? Qual é a sua atitude na hora da luta, na hora da provação, na hora da fornalha, na hora da prisão, na hora da adversidade, na hora quando as situações fogem do nosso controle? Deus está dizendo: é nesse momento que os céus esperam uma resposta da vida do crente. Daniel vai para dentro da cova e o coração dele se encontra agora um pouco entristecido, mas ele diz: Deus, o Senhor sabe que eu não pequei diante de Ti. O Senhor sabe que eu permaneço íntegro, reto, fiel a Ti, e todavia, Senhor, eu sei que eu estou indo, mas o Senhor seja glorificado. Irmãos, os jovens da fornalha dizem: nós não nos prostraremos,
O nosso Deus tem poder para nos livrar, mas se Ele também não quiser livrar, Ele vai continuar sendo Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo e Silas estão ali pregando o evangelho, expulsam uma legião de demônio da vida da moça e vai agora ser perturbador. Vai agora tomar ali um açoite, a quarentena menos uma. São publicamente expostos, né? A nudez, ali as chibatadas, e agora eles vão agora para dentro de um cárcere sem, né, dever nada. E outra, Paulo era cidadão romano. Se ele falasse, eu sou romano, vocês não podem encostar a mão em mim, eles nem tinham prendido Paulo. Mas ele está dizendo, Senhor, o Senhor me trouxe para essa cidade, para que a tua glória se manifeste. Eu estou aqui porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia. Vocês estão aqui, irmãos? Fala para o teu irmão assim, para que a glória se manifeste. Nós temos que confiar em Deus, irmão. Tem muita lamparina que está se apagando, irmão, porque deixou de confiar em Deus. Tem muito crente que deixou de fazer porque deixou de confiar. Pastor, não tenho força, estou triste, pastor, não consigo fazer. Sabe, irmão, eu estou assim, estou assado, estou frito, estou cozido, estou de molho, estou todos, né? Mas não consegue fazer algo, por quê? Porque não está cheio. Eu vou te dizer, para ser cheio é só assim, irmão. Não vem com balela não, porque é Bíblia sobre Bíblia. Só tem como ser cheio quando o crente passa pela prova. E neste momento, irmãos, Paulo está dizendo, e agora, Silas? E agora? O que a gente faz todo dia? Adora. Fala para o teu irmão, muda o cenário, mas Deus continua sendo o mesmo. Diz para o teu irmão, e a gente também, irmão. Vocês são crentes de verdade, irmão? É fácil, irmão. Eu já disse assim, irmãos, é difícil. Não, irmão, é fácil. Difícil a gente crer. Porque quando a gente crê de verdade, tudo vai se tornar fácil porque Ele nos dá graça. Irmãos, e esse é o maior desafio do crente. Eu vou falar, irmão, na direção do Espírito. O Senhor quer que você seja um crente cheio do Espírito Santo. Existem pessoas que estão superficialmente, aleluias, buscando a Deus, mas não, aleluias, ainda vivem, aleluias, o profundo com Deus. Deus falou no meu coração, diga para o meu povo que eu quero, aleluia, uma intimidade, um nível maior, uma profundidade maior, porque quando você está no raso, qualquer coisa te leva, qualquer coisa te arrasta, qualquer coisa faz você desanimar e parar. Mas quem está no profundo com Deus, irmãos, aleluia, e cria as raízes no eterno, esse está seguro quando vem o sol, quando vem a chuva, quando vem o inverno, aconteça o que acontecer, as suas raízes estão nos ribeiros das águas vivas, e em todo o tempo as suas folhas são verdes, aleluia, e Deus dará o fruto no seu tempo. Jeremias, do capítulo 17, versículo 9 em diante. Vocês confiam no Senhor aqui, queridos? Aleluias. Então quando Deus, irmãos, está olhando para os seus servos, para os seus profetas, Deus está esperando os céus, e a luta vem, o problema vem, e agora eles estão aguardando uma resposta. E quando a resposta e a adoração vem, vamos ver o que acontece segundo a Bíblia? 2 Coríntios, abre aí, capítulo 4, verso 16. Você vai falar, está na Bíblia, pastor? Vê aí, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Aproveita, olha para o teu irmão e diga assim, irmão, vai passar, irmão. Acho que a única coisa que é eterna é a glória. O teu amor por mim. É esse amor, queridos. Já disse, Deus não brinca, irmão. Se Ele permite uma luta, é porque Ele tem algo maior para a sua vida. Eu vou dizer, se Ele permite a luta, é porque Ele tem algo maior para a sua vida. Olha para você, quantas vezes você pensou que ia morrer, quantas vezes pensou que ia desistir, quantas vezes pensou que ia parar, ou você está mais forte, está mais gordo, mais bonito. Oh glória. Acharam aí, irmãos? Tem gente que já está até lendo já, né? Calma aí, irmão. Vamos lá. Por isso, ficamos tristes, pensamos em desistir, é isso da Bíblia? Deus nos dá a colher de chá para parar um pouquinho, porque ninguém é de ferro. É isso, irmão? Então por que você quer parar? Que texto aí? Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Agora vamos ver aí a chave espiritual.
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Verso 18: e não atentando às coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são passageiras, são temporais, e as que não se veem são eternas. O que Deus está fazendo dentro de nós é eterno, queridos. Aleluias. Fala para o teu irmão, essa luta que está passando é passageira. Não, mas pelo amor de Deus, olha para o outro irmão, diga para ele: irmão, entenda isso, abençoado. Fala para ele: a tribulação é leve e passageira. Fala para o teu irmão: vai passar, irmão. Aleluia. Sabe um dos textos que eu assim, Deus me provou e eu falei: ah, Jesus, era no início da minha jornada. Sabe aquela paixão por Deus, aquele amor, eu dirigindo, chorando, falando: Jesus, eu sou teu, Senhor, o Senhor é meu. E falando: Jesus, se eu pecar, Senhor, com os olhos me deixa cego. Eu orava assim, pastor. Ainda bem que Jesus não ouviu. Se eu, Senhor, pecar, arranca minhas pernas, tira meus braços. Senhor, tu sabe que eu te amo. E eu fazia essa oração para Deus, sabe? Falando: Jesus, eu te amo, eu te amo. Aí eu dizia: mas, Senhor, tem uma coisa. Eu sou teu servo, eu vou para a igreja, eu jejuo, eu oro, eu vou para um monte, eu leio Bíblia. Senhor, tu sabes que eu faço essa obra. Por que o Senhor tem permitido tamanho luto na minha vida, Deus? Aí eu comecei a fazer a lista das pessoas que me tiravam do sério. Aí Deus disse assim: filho, o problema não são as pessoas, o problema está em você. Aí eu disse: eu sou crente, Senhor. Ele disse: não, filho, Moisés era meu servo, e eu o escolhi para ele fazer a obra. Porém, eu precisava ver o que estava no coração dele. Aleluia. Fala para o teu irmão assim: para a gente atravessar o deserto, para ir lá para Nova Canaã, tem que passar pelo crivo de Deus, irmão. Quem quer ir para o céu aí, irmão? Quer mesmo? Metade levantou a mão. Eu estou feliz, né? Que pelo menos está na Bíblia, né? Metade. Não, todo mundo vai, irmão. Em nome de Jesus. Aleluia. Mas o que acontece? Deus falou o que para Moisés? Eu endureci o coração de Faraó. Irmão, Deus não falou para Moisés ir lá falar com Faraó? Imagina só Deus falar para você: ó, vai lá, fala com o seu vizinho, mas eu vou endurecer o coração do seu vizinho para ele não te ouvir. Você vai falar: ué, não estou entendendo. Mas Deus, irmãos, Ele faz isso, irmão, não só com Moisés. Ele vai falando para Isaías: quem eu enviarei? Envia eu. Tá bom, Isaías, você vai profetizar para um povo que eu endureci o coração, e eles não vão te ouvir, e não vão conseguir perceber que você está profetizando no meu nome. Irmão, para que Deus vai permitir uma situação como essa? Já parou para perguntar? Se Deus é na vida de Jeremias, por que ele tem que ir para dentro de uma prisão? Para quando ele estiver dentro de uma prisão, ele fala: Jeremias, clamas a mim, porque aí eu vou te responder coisas grandes e ocultas que você não sabe. Para que Deus permitiu Daniel para dentro de uma prisão? Para que ele pudesse ser exaltado. Por que Deus permitiu uma fornalha para que aqueles jovens pudessem ser exaltados? Porque Deus permitiu tantas situações de contrariedades para que verdadeiramente ele possa depois exaltar. Aleluia. Olha para esse irmão, diga para ele assim: você sabe por quê, irmão? Diga assim: porque Deus sabe que se você confiar na sua carne, você está perdido, irmão. As provas, as tribulações, as lutas servem para você entender que você não é nada, que você não pode nada. Enquanto você estiver resistindo, Deus ele vai permitir as lutas e as provas até que ele se reduza a nada, a pó, a cinza e lama, para que você entenda que somos feituras da mão do Criador. Vocês estão aqui, irmãos? Queridos, não brinca com Deus, não. A Bíblia fala que dura coisa é cair na mão do Senhor.
Eu já contei o testemunho várias vezes. Hoje não dá tempo, 5 minutos eu vou encerrar essa ministração. Que eu estava, Deus falando para mim, filho, sai aí do serviço, sai do serviço. Eu disse, Senhor, eu preciso desse trabalho. Era o tempo da Copa, nem lembro que Copa que foi aqui que o Brasil perdeu lá. E aí eu dizia, Senhor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. E eu ficava trabalhando, todo mundo ia embora, eu continuava trabalhando, que eu precisava receber. Estava cheio de problema para poder resolver. Eu não entendi que o problema era eu. Aí Deus disse, filho, sai desse trabalho. Eu disse, não vou sair, Senhor. Espera mais um dia, espera mais uma semana. Aí Deus falou assim, você não vai sair desse jeito. Então eu te tiro daí. Eu disse, Senhor, deixa eu terminar o dia pelo menos. Irmãos, eu fui almoçar, segundo subsolo, sentado dentro do carro. Eu já contei isso aqui várias vezes. Eu vi um mosquito atribulado voando. Daqui a pouco, quando eu olhei, ele já tinha me picado aqui. Não sei porque todo irmão gordinho, quando senta, fica aberto aqui os botões. E ele achou uma brecha e picou aqui, irmão. Aí eu bati a mão assim, e daqui a pouco eu já comecei a sentir enjoo, já comecei a sentir mal. E quando eu cheguei para fazer o exame, eu estava com dengue. Irmãos, a dengue para todo mundo, de 5 dias, no máximo 7, todo mundo estava curado. Eu passei 30 dias, irmão. 30 dias sem sentir gosto de nada, passando mal, vomitando, enjoado, todo quebrado. De madrugada parecia que eu ia ficar louco. Aí nos últimos 10 dias, que eu fiquei 40 dias, que eu comecei a dar uma melhoradinha, foi onde Deus permitiu, né, eu começar a conseguir ficar de joelho para orar. Durante 30 dias, irmãos, eu vou falar para os irmãos, eu falava para Deus, Senhor, eu não aguento mais, me leva, Jesus, eu estou muito mal, eu não conseguia comer nada, só me alimentava que os irmãos levavam água de coco e Gatorade, eu não conseguia sentir gosto de nada, não comia nada. Irmãos, eu passei muito mal. Aí Deus falou comigo, eu não te falei que te tirava de lá? Eu não te disse que eu não te queria lá? Aí depois eu fui saber que o irmão que estava me passando serviço, ele tinha caído, ele estava em adultério. E o Senhor falou para mim, eu não quero que você esteja aí, eu não quero que você trabalhe mais com ele, eu não quero que você tenha nenhuma aliança aí. Eu não sabia de nada. Eu disse, Deus, mas o que o Senhor queria? Deus falou, eu queria provar o seu coração, para saber se você me obedeceria ou não. Aleluias. Fala para o teu irmão assim, você sabe quem é Deus? Fala para ele, está brincando com ele ainda? É o famoso não pega nada. Eu pequei uma vez, não dá nada. Eu falhei, não deu nada. Eu fiz isso, não deu nada. Você que pensa que não está dando nada. A conta chega, querido. E tomara que chegue enquanto ainda há misericórdia. Então Deus, irmão, presta atenção nisso aqui. Ele procura um povo na terra que seja cheio do Espírito Santo. Eu vou dizer de novo, cheio do Espírito Santo. Deus procura um povo na terra que seja cheio do Espírito Santo, revestidos de glória e de poder. Aleluias. Irmãos, presta atenção, eu não estou falando de pular, de rodar, de profetizar, não, irmãos, isso aí o povo enfatiza de uma maneira totalmente errada, porque você vê um povo, irmãos, que pula, roda e faz todo o barulho, e você olha para a vida dessa pessoa, nunca muda, sempre está na luta, sempre está na prova, sempre está ali, nunca muda. O que Deus está falando para mim e para você? Que o ser cheio do Espírito Santo, pentecostal até o tutano, ser revestido de glória, autoridade e poder, é você sair do culto e a luta vir e você dizer, aleluia, glória a Deus. Vem as dificuldades, o diabo dispara e você diz, eu vou me arrastando, mas eu não desisto. Ou você acha que o Espírito Santo de Deus fala para você assim, ó, desliga a televisão, larga o celular, vem falar comigo. A voz dele é bem branda assim. Faz uma leitura da Bíblia, faz uma oração, medita. A gente olha e diz assim, daqui a pouco, quando eu for dormir. Agora não. Ah, Jesus, mais tarde. E a gente vai, né, cada hora mais se afastando. Quando ele vai falando, a gente não consegue mais ouvir. Não é ele que se afastou de nós. Nós é quem nos afastamos. E perdemos a sensibilidade do Espírito. Irmãos, presta atenção. A pessoa deixa de ser cheia, começa a perder o revestimento, e ela agora perde a sensibilidade do Espírito.
E esse é o pior nível, quando nós perdemos a sensibilidade do Espírito. E eu quero, irmãos, dar ênfase aqui, eu já vou encerrar. O cristão que perde a sensibilidade do Espírito, irmãos, ele é literalmente um carro desgovernado. Ele não tem freio, ele não tem papas na língua. Ele fala o que ele quer, ele pensa como ele quer e ele age como ele quer. E tudo que ele faz tem uma desculpa. Porque quem governa a sua vida agora é a sua carne. Tem desculpa para tudo. Para tudo, para tudo. Para tudo tem uma desculpa. Ele diz que quem é bom para argumento é ruim de se arrepender. E a pior nível que existe de quem está vazio do Espírito é que não consegue se arrepender. Eu vou falar, Jesus. Fecha um pouquinho os teus olhos aí, irmão. Meu Deus. A minha pergunta para você hoje: como é que está o seu nível de arrependimento? Porque eu vou te mostrar como é que está o seu nível de espiritualidade. Como é que está o seu nível aí, queridos? De dizer: Deus, eu estou profundamente arrependido, profundamente arrependida por palavras e pensamentos que o Senhor viu. Deus, eu estou profundamente arrependido porque eu abandonei a sua obra, porque eu deixei de fazer o que o Senhor confiou em mim. Pastor, não me arrependo de nada. Eu quero que você se veja agora. Meu Deus. Porque a Bíblia é muito clara. Aquele que erra, confessa e deixa, alcança a misericórdia. E quando a gente erra e confessa, o confessar é o se arrepender. É Jesus falando com você pessoalmente assim, ó: vá e não peques mais. Ou seja, se arrependeu, vida nova. Aleluia. Mas o coração, quando ele fica duro, um coração que não se arrepende, um coração que é cheio de razões, é um coração de alguém, irmãos, que está vazio do Espírito, que verdadeiramente precisa, irmãos, de uma maneira urgente, vou falar porque Deus está falando, de uma maneira urgente, aleluias, entender que no meio das suas fraquezas, das suas adversidades, é quando Deus ele vai te socorrer. Aleluia, meu Deus, aleluia, aleluia. Pastor, eu tentei fazer, mas sabe, sempre que eu me levanto é uma tijolada, é uma pedrada, sempre que eu me levanto é uma calúnia, sempre que eu me levanto é uma luta, é alguém que me persegue, alguém que me olha torto, alguém que me olha feio. Sempre que eu tento fazer alguma coisa, parece que meu casamento vira de ponta cabeça, a minha casa, as minhas finanças. Sempre que eu me levanto para fazer alguma coisa, acontece alguma coisa. Oh meu Deus, mas eu quero que você entenda, irmãos, que tudo isso que a gente está fazendo, irmãos, é para a glória de Deus. E o próprio Deus permite o coração de Faraó ficar endurecido, o próprio Deus permite uma porta fechar, o próprio Deus permite uma adversidade vir para saber se verdadeiramente você vai adorar ou não esse Deus. Deuteronômio capítulo 8, eu permiti você ter fome, eu permiti você passar pelas lutas, eu permiti você se envergonhando para saber se guardarias ou não os meus mandamentos nos seus corações. Ah, meu Deus. É como você responde aos céus, queridos. É como você dá respostas pelas suas atitudes. É que Deus vai trazer a glória sobre ti. Eu vou falar mais uma vez, irmãos, e eu preciso encerrar, irmãos. É como você responde aos céus. E essa resposta não é só da boca para fora, é com atitude, é com a sua vida. Aleluia.